E quando você estava afiliando as pessoas de porta em porta, Silvio, você tinha consciência que disso que você falou, que o PT não era socialista, ou você achava que era? Não, a gente achava que era um partido em construção. Que rumo que o PT tomaria era uma coisa que ia ser construída ao longo do tempo. Mas você já tinha uma consciência crítica em relação ao socialismo soviético? Qual que era o seu grau? Não, todo mundo rejeitava no Brasil, todo mundo rejeitava aquela experiência. Já 10 anos antes de cair o muro... Não, já se rejeitava. Assim que você começa a conversar com as pessoas mais antigas, todo mundo já falava. A revolução é uma coisa, o rumo que ela tomou é outra. Né? Enfim, estava em construção, mas a sua ideia, o seu propósito era se tornar um partido socialista de que fosse um partido socialista de base, revolucionário, essas coisas assim. Você militou em algum núcleo ou não? Eu era do setor estudantil, sempre fui do setor estudantil, depois de educação, depois do setorial de educação. E a ideia tinha núcleo na PUC, núcleo de estudantes? Tinha, a gente disputou a eleição do DCE, eu fui diretor do DCE da PUC. Nos anos 80, na época da faculdade? E tinha um núcleo de petistas lá, mas vocês tiravam delegado ou não? Bastante forte. Naquela época, inspirado nos partidos de massa, você tirava delegado nos núcleos. Você chegou a ser delegado? Nos núcleos, sim. Do núcleo, sim. O problema é que... Qual encontro, você lembra? Só para as convenções estaduais. Eu nunca tinha ido numa convenção nacional. E estadual, mas até a partir de que ano? 90, 89, 90, aí já era outra hora. Tá. E aí, quando o partido chegou no poder, né, os membros do partido que estavam no governo mudaram a correlação de poder e a correlação de forças dentro do partido. Tirou-se o poder da base, tirou-se o poder dos núcleos para dar poder a parlamentares e membros do executivo municipal e estadual. José Dirceu teve uma participação nesse enfraquecimento dos núcleos? Não foi exatamente. Na idade, o problema não era só enfraquecer os núcleos. O problema era adequar o partido à disputa eleitoral da sociedade burguesa, da democracia capitalista. O que se baseia a democracia capitalista? Na realidade, não é na questão política que existe o Estado. O Estado, na realidade, ele existe na questão da filosofia do direito. E ele se baseia em 3 princípios, né? O princípio da vontade, que é o princípio da razão, que é o racionalismo, que é o iluminismo burguês. Baseia no quê? Na liberdade de contratos, que significa liberdade de mercado, e se baseia na igualdade jurídica, que é uma farsa social. A liberdade jurídica não garante absolutamente nada, certo? Não significa nada, e ela faz parte de uma estrutura de poder do Estado que é dominada pela elite do dinheiro. Consequentemente, você tem que adequar o partido a gerir esse Estado. E o Estado continua um Estado capitalista, ele continua um Estado da burguesia. Mesmo que você bote um operário lá, ele não é um Estado operário. Você bota uma mulher lá, não significa que o machismo acabou. Certo? Você só geriu o Estado por um determinado momento. Certo? Uma experiência muito interessante, parecida com essa, né, que o Marx faz uma análise a respeito do golpe de Estado na França em 1852, quando Napoleão III toma posse e a burguesia aplaude. E a burguesia aplaude. Aplaude por quê? Porque ele vai fazer o trabalho sujo que ela não faz quando está no governo diretamente. Então, num determinado momento, você tem uma democracia, uma imposição dos trabalhadores, você tem um avanço. Quando chega no Estado, o que acontece? A gente achou que ia ficar no Estado até quando? Que a burguesia não ia fazer nada para tirar a gente de lá, porque o Estado é um órgão neutro em disputa e quem estiver lá, fica lá. O golpe deixou bem claro que essa visão histórica formada no final dos anos 80 e dos anos 90 para que a gente ganhasse a eleição pela via eleitoral, tá, se mostrou errado. O que não significa que não devêssemos participar da eleição. Devemos participar da eleição, mas devemos mostrar aos trabalhadores que a eleição é uma ilusão. E o PT não fez isso. Tá, você volta ao passado, lá nos anos 80, você está na executiva. O que você ia propor na executiva para o PT fazer diferente? Ia ser muito difícil, viu? Porque a maioria do partido não queria nada disso. A maioria do partido queria ser o que ele é hoje. Sim, mas a ideia era isso. Essa tese dos... Não, primeira pergunta. Há, em sua opinião, alguma forma da tese do socialismo
socialismo democrático, que foi o máximo que a gente chegou foi no governo do Lula. Então, de uma distribuição de renda através de políticas públicas. Então, em princípio, o PT já nasce. O que mostra que o Estado tem dono. Porque todas as alterações que nós fizemos foi derrubada com uma canetada. Tudo foi derrubado, basta você assinar um documento e derruba tudo. E os núcleos, os conselhos populares, isso não poderia enraizar um socialismo de baixo para cima? Então, mas quando isso começou, tinha essa esperança. A partir da eleição de 89, quando a gente chegou no segundo turno, com grandes chances de ganhar, o partido mudou de vez. A partir daí mudou de vez. A partir daí... Não, tá, mas vou retomar a pergunta. O que o PT poderia ter feito diferente para efetivamente seguir nessa trilha que ele criou, que é a jabuticaba brasileira, do socialismo democrático? Teria que ter uma política muito firme, muito definida de manutenção dos núcleos, de manutenção dos setoriais. Conselho Popular nos governos também? E de elaborar uma política nessa direção. Porque se você conversar com os dirigentes do PT, eles vão dizer para os seus núcleos continuam existindo. Eles vão dizer para você, os setoriais continuam existindo. Tudo continua aí. A diferença é o seguinte, só que continua aí de uma forma que nós chegamos lá e fomos derrubados. Foi o golpe mais fácil da história da América Latina. Não teve resistência nenhuma. Nem na Guatemala você derruba alguém desse jeito. Está tendo manifestações no Equador, está tendo manifestações no Peru, vive tendo manifestações, inclusive naquelas repúblicas pequenas da América Central. No Brasil você fez um monte de manifestações que não envolveram os trabalhadores. As nossas manifestações não tinham operários, não tinham comerciários, não tinham bancários e não tinham trabalhadores do setor agrícola. Nós fizemos manifestações com setoriais da sociedade. Nós trocamos a luta de classes pela luta por causas. A causa LGBT, a causa feminista, a causa negra, a causa não sei o quê. Nós trocamos a luta de classes por causas. Hoje o partido defende causas. Não conseguimos parar, não conseguimos fazer uma greve. Não chegou nem perto das greves que o Lula fazia no começo para salvar o governo da Dilma. Você acha que os núcleos por local de trabalho, comissões de fábrica, esse tipo de movimentos ajudariam? Formalmente alguns até continuam existindo. Só que eles não têm muito significado. Por quê? Porque a política elaborada foi uma política do seguinte: o nosso objetivo é ganhar a eleição. Você vai discutir política no PT hoje, é política eleitoral. Todas as reuniões giram em função de política eleitoral. Ou seja, aquele partido que um dia parava um setor privado, um setor estratégico de tecnologia, indústria automobilística, eletroeletrônica, química, mecânica, tudo isso aí, hoje não para ninguém. Hoje não para ninguém. A não ser as montadoras de automóvel, não para mais ninguém. POS. Até as greves dos bancários está diminuindo substancialmente, uma coisa que era sempre teve. Todo ano. Era uma greve que tinha tradicionalmente todo ano. Então o que aconteceu? Esse tempo todo, tá? Se você pegar o que éramos e o que somos, houve alguma coisa no meio do caminho. Mas quando você conversa com a direção do partido, sabe o que eles vão dizer? Que os núcleos estão aí, o partido é democrático, a base vota, você entendeu? Agora acabaram, inclusive, com a eleição direta para presidente. Bom, mas... Então o que aconteceu nos anos 80? Acabou indo para a direção do PT direções não revolucionárias, direções reformistas. Boa parte da direção do PT vinha das comunidades eclesiásticas de base, que não são revolucionários, não são de esquerda, muito menos revolucionários. Mas aquele pessoal da oposição sindical metalúrgica, entre os metalúrgicos, eram os mais... Sim, mas disputar um sindicato não tem problema algum. Isso não mexe com as relações de classe. Mas, por exemplo, Valdemar Rossi, você lembra dele? Sim, era algo muito... Não, era um cara significativo, porque inclusive ele falou pro Papa. Ele falou pro Papa no Morumbi. Você estava lá no Morumbi? Não. Então o que acontece? Você tem uma relação, né, em que você para poder... No Brasil o problema é o seguinte: até para você ser reformista você tem que ser muito revolucionário.
Porque senão a elite que a gente tem, essa elite escravocrata, subserviente ao capital internacional, e o Brasil é dominado pelo capital financeiro e pelo agronegócio, ele não vai deixar você fazer reforma. Não vai. O ódio que esses caras tiveram ao governo do PT, de um operário bem sucedido, que o pouco que ele fez, que ele não fez muito, porque o Brasil tem uma dívida social gigantesca, o pouco que ele fez serviu para que você botasse no governo uma desgraça como esse Bolsonaro. Eles financiavam qualquer coisa, eles votavam numa garrafa de cerveja, mas não votavam no PT. Você entendeu? Qualquer coisa servia menos o PT. Ainda que o PT tenha esse programa única e exclusivamente de distribuição de renda e de políticas públicas. O programa do PT se resume a isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você criticou aí bastante posições reformistas, quando muito dos dirigentes do PT, a maioria do CNB. No entanto, você é da CNB, inclusive você assinou o Manifesto 103 de 83? Não, imagina, claro que não. Ali só as celebridades, só os imortais assinaram. Mas enfim, você critica o campo hegemônico do PT, que toma essas posições, no entanto... Mas os grupos que se fragmentaram no PT, todos eles saíram da CNB, todos eles tentaram ser direção do PT e não conseguiram. Também tiveram uma postura que também não era uma solução para o PT. Na realidade, era um bando de ressentido que não conseguiu dirigir o PT. Que faz organização para... Queria ser parlamentar, queria ser candidato. A maioria das tendências que saíram do PT saíram para disputar a eleição. Então você acha que se há um caminho de você mudar pega as outras tendências, na ala popular, quem ainda representa aquela base original do PT, ainda que com todos esses problemas, ainda é a corrente majoritária, por isso. Porque os grupos que saíram são todos da CNB. Todos eles tentaram ser direção da CNB, do partido, e não conseguiram. Porque esse grande acordo que a CNB tem da cúpula do PT, que inclusive são as mesmas pessoas há décadas, você entendeu? Que também não muda muito. Os outros que saíram também não se mostraram nenhuma alternativa. Agora uma pergunta para o sociólogo. Esquece o PT. É possível socialismo democrático? Esquece o PT. Claro que não. Enquanto existe o capitalismo, não. Então, o bom e velho o máximo Lenin que você pode ter, certo, o máximo que você pode ter é o que acontece na Europa do Norte lá, aqueles países que você tem uma... Porque esse conceito de subdesenvolvido é uma bobagem, isso não existe. Não existe país desenvolvido e subdesenvolvido, existe país rico e país pobre. Existe um país que tem uma classe dominante, que tem um projeto de nação, que tem um projeto de conquista do mercado interno, de crescimento, de desenvolvimento de tecnologia, ciência, tá? E você tem um projeto de nação, portanto você distribui riqueza. E existe uma elite escravocrata, atrasada, retrógrada, como a gente tem no Brasil, subserviente ao capital internacional, com uma mentalidade colonial, que tem coragem de ir na televisão em pleno século XXI dizer que o papel do Brasil é ser o celeiro do mundo e nós temos que produzir comida para o mundo consumir, o que é uma bobagem. Não tem projeto de país nenhum, não tem projeto de nação nenhum, a não ser se apropriar de rapina do orçamento do Estado. Então o que existe é isso. E essa elite, ela é muito compacta, ela é muito habilidosa para se manter no poder. Para você se chocar e forçar essa elite, sentar na mesa para negociar, você tem que ter a força política que o Lula e o PT tinham construído no momento de ascensão. Só que quando chegou no governo, o que aconteceu? Ele se estabilizou achando que com políticas públicas que podia substituir a luta de classe, podia substituir a organização dos trabalhadores, você ia ficar lá até quando? Como se a burguesia fosse absolutamente imóvel e fosse ficar assistindo um governo que não é seu, num estado que ela construiu. Silvio, se o projeto do PT, na estratégia do PT, que na sua opinião já é natimorto, que é o socialismo democrático, não
tem como ir para frente do ponto de vista teórico, tem tantos partidos menores aí que se dizem revolucionários. A sua opção então não vão crescer nunca. A sua opção foi militar num partido de massas, apesar de estrategicamente... É um partido de massas que ainda representa aquela base que originou o PT. Quer você queira, quer não, ainda é a esperança dessa gente. Agora vamos supor, e qual é a esperança dessa gente? Congresso um Estado reformista, pô. Tá, se o sétimo Congresso... Só que com essa visão que o PT tem hoje, essa visão ingênua do Estado que o PT tem, achando que o Estado está em disputa, que nós estamos vivendo uma onda de neoliberal e que essa onda vai passar, essa visão ingênua não vai levar a gente a lugar nenhum. A burguesia sabe muito bem como comprar e ganhar uma eleição. Se a gente não tiver força política real, não basta só a existência do PT por si só garantir as nossas vitórias. Então o que vai acontecer? Você não vai conseguir nem ser revolucionário e nem reformista. E se você não for para o governo, você não vai nem reforma você vai fazer. Agora uma hipótese. O sétimo Congresso chega à seguinte conclusão, ali, 5 linhas de resolução, e a adesão foi o seguinte: olha, tudo que o Estado burguês nos levou, foi destruir todas as nossas conquistas, 2, derrubar a Dilma, o golpe, 3, prender o Lula. Por isso, vamos nos tornar agora um partido que defende a ditadura do proletariado. Aonde chegaria isso? Improvável. Vamos supor. Improvável. Não chegaria a lugar nenhum. Teria que mudar o PT, teria que mudar a forma de orçamento do PT, teria que ver quem é que tem poder no PT. Esse poder que a cúpula tem hoje não está na base. O poder do PT hoje não está na base, está na cúpula. A cúpula está vivendo de uma onda criada pelo sindicalismo nos anos 70. Eu não sei até onde essa onda vai durar. Sim, mas na hipótese do se o PT, vamos supor, admitisse uma postura do tipo da causa operária. Vamos supor, a causa também não operária. Também não serve. Também já teve no PT, também não serve. Teria que mudar a organização partidária, as estruturas de poder do Estado, o programa de formação política do sindicato, dos militantes. Teria que criar escolas de formação para discutir processos desse tipo e teria que ter um enfrentamento político seríssimo. Agora a ditadura com o Estado e com a repressão. Não levaria ao mesmo problema da União Soviética? O problema é esse, que as revoluções foram muito isoladas, entendeu? A União Soviética, que era a grande esperança, acabou virando uma política que passou a defender o socialismo num só país, a coexistência pacífica com o capitalismo e a paz mundial na corrida armamentista. Três coisas que eles sempre fizeram no Brasil, que inclusive é uma das causas da rejeição da militância que foi para o PT, de rejeitar as organizações tradicionais de esquerda, era muito por causa disso. Porque a política do Partido Comunista no Brasil, de aliança de classe e de colaboração de classe, sempre foi muito terrível. Apesar de que as alianças que o PT fez no governo, né, até parece coisa de criança a proposta que o Partido Comunista propunha no Brasil, que era uma aliança da classe trabalhadora com o setor progressista da burguesia. Esse foi o grande feito dos comunistas no Brasil, inventar uma burguesia, porque nem a burguesia se caracteriza como tal no Brasil. Mas eles inventaram uma burguesia progressista para poder justificar a política de aliança, que era o setor industrial, que é um setor industrial, um setor comercial. E o setor atrasado era o imperialismo e o latifúndio. E o financeiro, né? Aí o que acontece? Você precisa inventar uma burguesia para justificar a sua política de colaboração de classe, né? A traição da Internacional Comunista. Aí o que acontece? Só que as alianças que o PT fez lá na frente, isso aí parece brincadeira de criança, cara. Certo? Você se alia. Mas ganhou poder, você se alia. Ganhou e perdeu, né? Ganhou e perdeu. Ganhou por esse motivo e perdeu por esse motivo. Alemão! Ganhou por esse motivo e perdeu por esse motivo. Então, para quem está nos assistindo, a conclusão do sociólogo Silva é que não há solução. Não, ou você tem um capitalismo, o PT está numa situação que eu acho o seguinte. O modelo cubano avançou, não? Mas o modelo cubano ainda é o melhor dos três. Porque ainda o que estraga Cuba é o boicote norte-americano, que prejudica muito o povo cubano e deve ter custado para Cuba um levantamento que custou mais de 1 bilhão de dólares que eles perderam em negócios por causa do boicote.
Mas a distribuição de renda, o acesso à universidade, o acesso ao conhecimento. Em Cuba você não tem criança abandonada nas ruas, você não tem nada dessas coisas. O problema é que também isolados. Tinha também, né? O problema é que isolados esses modelos, eles não resolvem nada. Isolados esses modelos, eles não vão para lugar nenhum. Bom, qual que é o socialismo que você acredita? É uma coisa a ser construída. E para ser construída, você precisa criar instrumentos para isso. Só que na hora que você começa a construir instrumentos para isso, você sofre uma pressão gigantesca do capital, do Estado, das instituições. Você sofre pressão da igreja, do judiciário, do sistema repressivo, do Estado. Então o que você teria que fazer? Você teria que construir uma organização. E isso dá muito trabalho e você teria que mudar toda a estrutura do PT hoje, que não está nos projetos de ninguém. Portanto, o que nós temos que fazer é levar adiante o que tem aí. E é tentar pressionar para que o PT não descambe de vez. Que não aconteça com o PT o que aconteceu com a social-democracia europeia, que nasce como um partido revolucionário a partir de 1870, 75, das crises econômicas. Depois faz uma convenção em 1895 e acaba aderindo às reformas sociais. E quem cria isso é um jurista austríaco, não antes da Segunda Guerra. Não. Lá para os idos de 1890 é um jurista austríaco que eu esqueci o nome dele. Que é um cara que diz o seguinte: pela via jurídica ou pela via estatal, pela via política do Estado, a gente consegue muito bem melhorar a vida dos trabalhadores. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E a social-democracia aceita essa tese política desse jurista austríaco e acaba aderindo às reformas e acaba votando os créditos de guerra da Primeira Guerra Mundial. E acaba colaborando com a Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra, a social-democracia trai barbaramente a classe operária de 17 a 19 para evitar uma revolução na Alemanha, que era a grande esperança do Lênin. Então, para evitar que o PT descamba de vez para isso, a única alternativa agora, que é a melhor delas, é a base continuar no partido pressionando. Porque esses rachas do partido também não levam a nada. Se não fosse a base do PT, eu acho que já tinha descambado. Quem ainda segura o PT é a base que está nele. Porque os agrupamentos que racharam com a CNB também não fizeram nada de melhor. Também não fizeram. São até piores. Tá. E se tratando de gestão, vamos supor uma prefeitura tipicamente petista nos moldes dos anos 80, é importante descentralizar? Claro que é. É importante para a cidade. É importante para a cidade. Faz reformas urbanas, faz políticas públicas. O prefeito fala, olha, a partir de agora quem decide é vocês, descentralizar. Isso não existe. O que dá para fazer, se você não quiser explodir o Estado, o que dá para fazer é aquela parte do orçamento das leis da LON lá. Fazer em cogestão. Das leis orçamentárias. É você pegar a parte que é possível você fazer a discussão do orçamento participativo. Fora isso. Mas no estado que a gente está, porque não é possível criar elementos de democracia direta, criar. Você teria que ter uma organização. Você teria que ter uma organização muito revolucionária, até para fazer reforma. E o PT não é uma organização muito revolucionária a ponto de fazer isso. Mas em tese daria certo ou não? Seria melhor? Daria. Você tem experiências desse tipo no mundo, mas são muito simples essas experiências. O próprio PT, as experiências de comitês populares não funcionou? Não funcionou, nunca teve. Eu não conheço o comitê popular no PT. Eu conheço as reuniões do orçamento participativo. É isso que eu conheço. Que é uma visão e que tem uma parte do orçamento que não está comprometida, uma parte que não está comprometida, que você pode discutir o que fazer com uma parte com a população organizada, com a população dos bairros, as populações sindicais, populares, coisas assim. O que dá para fazer é isso. Entendi. A oposição sindical metalúrgica, diferente do sindicato de São Bernardo, defendia comissões de fábrica absolutamente autônomas do sindicato. Já o Lula, porque a situação era outra, né?
oposição sindical, tinha aqui no Sindicato de São Paulo o Joaquinzão, que era o interventor, foi interventor. Teve gente pior depois, teve o Medeiros e coisa pior. Nesse sentido, você acha que quem estaria mais certo numa na formação de uma Você organização? conheceu aquele povo da oposição metalúrgica? Eles só diziam isso porque não estavam no sindicato. Como eles estavam nas comissões, eles queriam a autonomia do sindicato. Queriam a estrutura do sindicato, mas falar em nome do sindicato. Base, sim, voz não funciona também? Mas funciona, no ABC funciona. Os caras não têm comissão de fábrica lá o tempo todo. A maior parte dos caras que vão para a diretoria do sindicato eram das comissões de fábrica. Certo, mas como... Vamos esquecer os exemplos que nós temos, mas pensar como elemento estruturante. Você ter essas formações de trabalhadores... São ótimas essas formações. Quando você tem uma direção que disputa isso, uma direção revolucionária. Essa que é a grande discussão. O que a gente tem de experiência do movimento mundial? Certo? A gente vê o surgimento da classe trabalhadora, o advento do Estado e o advento dos movimentos operários no mundo. Você tem as primeiras organizações a partir de 1840 e você tem as primeiras experiências do que pode ou não pode ser feito. Tá? Qual seria o conceito de você mudar essa situação? É você discutir o que é e o que não é uma direção revolucionária. Todo mundo sabe que o PT não é uma direção revolucionária. Essa que é a questão. E se você não for uma direção muito convicta, muito coesa, com uma base muito bem organizada, com núcleos políticos muito bem definidos, muito bem com uma formação teórica bastante forte, você não faz nem reformas no Brasil. Você não consegue nem mobilizar a gente para forçar com que a burguesia sente com você e aceite negociar, porque você demonstra força política na base. O Lula demonstra uma força política que o PT não demonstra. Eu fico preocupado, o que o PT vai fazer sem o Lula? O PT sem o Lula não vai ser nada do PT que você conhece hoje. Entendi. Essa convicção das reformas, essa convicção de que tudo que eu faço no governo tem que incluir o pobre no orçamento, isso é uma visão do Lula, isso não é uma visão do PT. Não é uma visão do PT. Bom, foi ótimo aquele debate teórico, mas vamos voltar um pouquinho para onde estava Silvio em determinados momentos importantes. Campanha das diretas, você estava lá no Pacaembu, na primeira. Estava no Pacaembu lá em 80 e qualquer coisa. 83. Aí eu já estava na PUC nessa época. Depois você foi na Sé. Depois na Sé tomei uma chuva naquele 25 de janeiro de 84. Foi uma das maiores chuvas que eu tomei na minha vida para escutar o Lula falar. E o Anhangabaú também? Também. O Anhangabaú dizem que foi a maior manifestação, você já foi? Foi no Anhangabaú, aquela grande manifestação. Falavam em 1,5 milhão de pessoas na época. Foi a maior? O Anhangabaú não tinha aquele monte de árvore, não era daquele jeito lá. Você acha que foi a maior manifestação que você já foi na sua vida? Foi maior que a do Rio, inclusive, porque no Rio tinha sido muito grande, porque o Brizola tinha convocado uma manifestação na Candelária. Você foi lá no Rio também? Não. O Brizola tinha convocado uma manifestação na Candelária, acho que 2 ou 3 dias antes, e aí tinha tido a manifestação do Anhangabaú, que superou a da Candelária, que foram as duas grandes maiores manifestações. Bom, você estava estudando ainda, você acredita? Acho que diante de toda aquela mobilização era compreensível que as pessoas achassem que realmente ia ter eleições diretas. Você achava que podia ser aprovada a emenda Dante ou você já achava que a ditadura não ia ceder? Na época a gente não pensava muito sobre isso, não. A gente ia para conseguir. Né? E quando foi rejeitado... E houve uma vacilada do PT de não organizar uma oposição, porque o que acabou acontecendo é que foi essa elite de coronéis, assim, vamos dizer, a lá Tancredo Neves, mais esclarecida, essa elite menos oportunista desse coronelismo podre brasileiro, eles articularam dentro do governo uma saída intermediária, que foi o que acabou acontecendo, né?
eles seguraram, eles tinham aprovado a eleição para governador, eles tinham permitido só a eleição para governador, depois eles permitiram a eleição para prefeito e seguraram a eleição para presidente. E aí a eleição só foi ter em 89. Aí deu tempo de se organizar, fazer reforma partidária. Em 82 você já estava militando pro... Eu não votei em 82, eu não podia votar. Mas você estava, mas não pude votar. Deputado federal, você lembra quem você votaria? Genuíno? Não lembro mais, não. Djalma Bom? Eu sei que eu votei no Lula em 86, quando ele se candidatou para deputado. Isso eu me lembro. E era o Suplicy, né? Em 85 você não votava ainda na eleição para prefeito. Foi o Maluf e o Suplicy. E foi pro segundo turno o Fernando Henrique, né? Será que eu votei nessa eleição? Eu não sei, não me lembro. Não foi o Maluf, foi o Jânio, né? O Jânio e o Suplicy. E o Fernando Henrique. Não, o Jânio ganhou, era primeiro turno só. Não tinha 2 turnos naquela época. Ah, verdade. Tanto que Erundina o Jânio ganhou em um turno. E todo mundo culpou que a vitória do Jânio foi o culpado foi o Suplicy, que não deixou o Fernando Henrique correr sozinho. Em janeiro de 85, teve um congresso extraordinário do PT em Diadema, provavelmente por conta da prefeitura do Gilson, né? Para decidir a posição dos parlamentares do PT sobre o colégio eleitoral. Você acha que o boicote foi a melhor opção ou era para ter votado no Tancredo? Não, tava certo, não tem que votar nessas coisas não. Tem que votar nessas coisas não. Não era o Aécio, né? Tem que votar nessas coisas não. Forma do PT também mostrar uma posição, porque senão podia virar MDB. Mas o papel do partido é justamente esse. O problema que você discute, que está em discussão é isso, concepção. E houve um processo muito grande de descaracterização e de desconstrução da visão revolucionária do mundo. Ou seja, a visão do Lenin, a visão do Marx, está fora de moda, está ultrapassada, a classe operária não é mais a mesma. Tem gente que acredita nisso, que a classe trabalhadora não é mais a mesma, certo? Que a burguesia está acabando com os trabalhadores. Eu já ouvi gente dizer isso com todas as letras na televisão. Inclusive na direção da CUT tem gente que acredita nisso. O cara de Campinas lá, como é o nome da Unicamp? Pomar? Não, tá CNB, doutor da Unicamp, vou lembrar. Márcio Postman. O Postman tem essa tese, que a classe operária não existe mais. Então o que acontece? Houve uma descaracterização total. Que você falar nesse assunto no PT, os caras perguntam, você entendeu? Para que serve isso? Ou seja, descaracterizou completamente a visão revolucionária. A visão de esquerda foi totalmente descaracterizada. Ser de esquerda hoje é fazer política pública dentro do Estado. Isso não afeta em nada as relações do trabalhador com o capital. A burguesia continua exatamente a mesma, as relações continuam as mesmas. Você entendeu? Isso não altera em nada. E o fato, o Marx já previa isso, tem no Capital um capítulo sobre isso, o aumento da exploração do trabalhador através do desenvolvimento da tecnologia, que é o que acontece hoje. A burguesia está fazendo uma força enorme para diluir os trabalhadores, para evitar a possibilidade de rebeliões de massa. É esse o objetivo dessa investida maluca em tecnologia que se faz hoje. O objetivo é esse, é você diluir, transformar o trabalhador num cara de elite e fingir que essas relações não existem mais.